uma frase que Padre Kolbe sempre tinha consigo. Ele dizia o seguinte, que o homem que evita o sofrimento não sabe o que é felicidade. E isso tem muito a ver com aquilo que Jesus disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz no dia a dia e me siga. Tem o Basezinho, tem uma música, né? Que Jesus rima com luz, mas também rima com cruz. Exatamente. Isso é muito forte, muito presente aqui na vida do Padre Kolbe, e ele também ensina isso para os seus irmãos e hoje para nós. E a essência de santidade que ele carregava dentro de si é uma coisa impressionante, né? E essa essência é que fazia realmente ele unir-se à vontade de Deus, ou aquele momento, unir-se, saber entender a vontade de Deus naquele exato momento. Ele aceitava toda a experiência da prisão com serenidade e submissão à vontade divina. Repetia e insistia com demasiada frequência que logo seríamos libertados com a ajuda da Imaculada. Essa frase muitas vezes ela incomodava muito, né, alguns freios, porque ele sempre falava isso, né? E teve um frei que uma vez se sentiu muito incomodado com essa frase, né? Até quando você com esse pensamento aí, esse sofrimento assim, e onde é que a Imaculada vai nos salvar? Bom, geralmente no momento de desespero, né, você começa a duvidar de tudo e você começa então, até a questionar, até zombar, um tipo de zombaria, né? Quando eles chegaram a uma estação de Skimberg, na Alemanha, depois mudou de nome, porque no nome polonês, Padre Kolbe, como a gente sabe, ele era uma pessoa muito doente e ele usava uma bengala, tudo por causa da tuberculose que ele tinha. Então, quando um desses soldados, um oficial alemão, viu que ele estava de bengala, perguntou, então começou, né? Mas o que é isso? O que é isso? O que esse porco polaco faz com isso na mão? Aí o Padre Kolbe expressou, dizendo que ele era doente. Ele foi então que o alemão, então o oficial, pegou a bengala, além de dar nele umas bofetadas com a bengala, aí fez com que ele saísse pulando, marchando como crianças, né, que saem pulando para lá e para cá, de pura maldade que fizeram, né? Então, como a gente vê, a maldade, né, o sinal da maldade que existia ali nesse campo de concentração também, nesse campo de prisioneiros. Quando eles chegaram nesse campo de prisioneiros, era uma escola que os nazistas pegaram dos padres salesianos, e os soldados já estavam desnutridos, já estavam sem comida, sem água, né? Então já estavam bem debilitados. Mesmo assim, Padre Kolbe conseguia a afeição daqueles que estavam responsáveis por eles, né? De maltratar e tudo mais. Mesmo assim, Padre Kolbe conseguia a afeição dos tenentes, do sargento, tudo que estava ali em volta dele. Aí que entra a figura de uma pessoa um oficial muito importante, chamado Hans Moser, né? Era um oficial, também ele era evangélico também. Então a gente percebe que no meio de tantas pessoas ruins, tinha sempre alguém que estava trabalhando, né? Era obrigado a trabalhar para os chefes, né? Mas não é porque aquela pessoa estava no meio das coisas más que a pessoa era má. Então, às vezes a gente dependia daquilo, né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma pessoa trabalhando com uma pessoa que é má. A gente não pode confundir achando que aquela pessoa que trabalha com uma pessoa má, ela é má também. A gente não pode julgar as pessoas dessa forma. E como nós já tínhamos falado antes, Padre Kolbe ele tinha sensibilidade em saber se a pessoa era boa ou era má. E um relato do Hans Moser, ele diz que Padre Kolbe foi com quem ele teve mais contato, e também os irmãos, eles nunca se queixaram para ele, pelo contrário, suportavam com uma paciência e submissão muito grande. E esse Moser, por exemplo, então, ele, às escondidas, então ele sempre levava alguma coisa escondida, né, para os prisioneiros não estar com o Padre Kolbe. Então muitos não morreram por causa da bondade desse oficial nazista. Ele deixava também eles mendigarem na rua, coisa que eles não poderiam, né? Dava uma ração extra, e isso ajudou muito eles. Havia uma senhora chamada Anna Leibner, né?
ela fez, né, ela fornecia aos prisioneiros pão e rosquinhas à sua padaria. Isso era gente, isso é muito bonito, viu? Ver como é que no meio do inferno de tristeza, Deus sempre coloca alguém, né, para ser sinal dele na vida deles. E depois esta Ana, ela conta para o Frei Juventim, né? E tem tudo escrito isso. O Rafael vai ler para vocês agora o relato do Frei Juventim. A Ana e o seu irmão tinham essa padaria, e aí o Frei Juventim relata o que eles contaram para ele. Um dia em dezembro de 1939, eu, a Ana, né, estava na padaria e vi um soldado conduzindo prisioneiros. Saí à porta e observei um irmão indo até Padre Kolbe e dizendo-lhe alguma coisa no ouvido. O sacerdote voltou-se para mim e, abençoando-me com o sinal da cruz, eu também me persignei. Tudo aconteceu no instante. Ao voltar para dentro, chorei muito. Enquanto viver, não me esquecerei daquela vez. Muito profundo, né? Depois tem um outro relato também do mesmo Frei Juventim, né? Porque circulava entre eles um boato que os prisioneiros, né, iam ser libertados logo, né? E os prisioneiros sempre, os frades prisioneiros, eles ficavam muito preocupados com o Padre Kolbe, né? Então o que acontecia? Então eles estavam bolando uma forma, né, e na primeira oportunidade Padre Kolbe escapulir, né, para se salvar do povo, porque eu já sabia que Padre Kolbe era muito influente, então ele ia ser preso de novo. Sim, né? Eles eram preocupados com isso também, né? Então eles tentam bolar uma fuga para Padre Kolbe, né? Então eles queriam que Padre Kolbe então se escondesse em um convento de freiras, porque os conventos de freiras era um lugar que ainda eles não... Eles tinham respeito. O Padre Kolbe viu que eles queriam proteger eles, e ele fala assim: queridos filhos, estou grato pelos corações generosos, mas infelizmente não posso aceitar seu conselho. Tudo isso passará, o bem deve triunfar. Essa frase é muito forte, né? O bem deve triunfar. Eu acho, gente, que nesse tempo de pandemia, eu não sei se quando vocês assistirem esse episódio, mas eu tenho certeza, tenho fé em Deus que nós já vamos terminar, mas hoje, nesse dia que nós estamos gravando esse episódio, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, ou qual momento da vida que você está vivendo, mas é bom você gravar essa frase de Padre Kolbe no seu coração, né? Tudo isso que você está passando vai acabar, lembra disso, né? Tudo isso vai acabar, mas o bem vai triunfar. Como Santa Teresa d'Ávila sempre falava, né? Tudo passa, só Deus basta. Então, lembra disso. O momento que você está vivendo, um momento de sofrimento, um momento de tristeza, saiba ver nesses momentos, aprenda com esse homem, com o São Maximiliano Kolbe, saiba ver nesses momentos uma ajuda de Deus ali também. Você não está sozinho, viu? Tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê, mas você precisa lembrar disso. Só Deus permanece. O sofrimento tudo passa. Este momento que você está passando, passa. Mas só Deus, Ele permanece com você. E em meio a tudo isso, estava chegando o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E o Frei Jerônimo fica um pouco irritado com o São Maximiliano Kolbe, nós já tínhamos lembrado isso um pouquinho antes, né? Com as afirmações de Padre Kolbe, né? Que os frades seriam libertados e a Imaculada desempenharia um papel nessa libertação. A previsão de Kolbe, ela mostrou exatamente esse tempo. E exatamente no dia da Imaculada Conceição, os frades foram libertados, coisa bonita, viu? Nesse dia, né, em que os prisioneiros foram libertados, tinham ali, né, entre os 300 prisioneiros embarcados em um trem para Varsóvia. Um relato bem bonito, né, de Hans Munzer, que era o soldado lá, o tenente daquela, o evangélico, e ele vai se despedir de Padre Kolbe e ele dá como um presente 200 gramas de margarina, como um gesto assim respeitoso, cortês, e o padre agradeceu cordialmente e se despediu com um aperto de mão, mas
Padre Kolbe também deu um presente para ele. Ele deu uma medalha milagrosa. Mesmo sendo evangélico. Né? Mesmo sendo evangélico. E o bonito disso é que nessa época eu nem falava assim, em ecumenismo, né? Tanto o Padre Kolbe com essa amizade com esse evangélico, e ele dando essa medalha, esse soldado, ele recebeu com muito amor. E o relato dele, eu vou até fazer questão de ler aqui o relato dele, né? Diz o seguinte: Padre Kolbe pôs em minha mão uma medalha da Santíssima Virgem Maria, que estimei como sinal do afeto que o Padre Kolbe me demonstrou. Acompanhou-me da Polônia à Rússia e à França até agosto de 1944, quando os aviões americanos bombardearam nossa unidade. Acertaram no carro que transportava a bagagem dos oficiais. Tudo foi pelos ares, inclusive a minha medalha. E o Padre Kolbe convidou ele para visitar o convento, e estava nos planos de Hans visitar o Padre Kolbe lá nesse convento. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, não deu tempo. Mas o importante é que tinha aquela intenção, né? Uhum. Porque o Padre Kolbe marcou tanto a vida dele, né, cara? Isso mesmo. Então, para a gente encerrar esse episódio, né, alguns prisioneiros desceram a plataforma em Lodz. Mais uma vez propusemos que o Padre Maximiliano buscasse, né, a segurança na fuga, pois sentimos que sua permanência em Nepomuceno estaria ameaçada. Ele agradeceu a preocupação dos irmãos e acrescentou: como guardião, devo ficar em Nepomuceno, não em outro lugar. Por que ele diz isso? Lembra que ele foi lá em Varsóvia pedir orientação do lá superior? No começo desse episódio. Lá no começo do episódio. Então, esse episódio termina ele lembrando da santa obediência. Então, ainda estava gravado no coração dele, né, aquela obediência que ele tinha recebido, que ele deveria continuar em época nova. Então encerramos aqui esse episódio falando sobre a guerra, esse primeiro início da guerra, né? E vamos dar continuidade no próximo episódio. Você pode compartilhar esse episódio, você pode deixar seu comentário, você pode também se inscrever neste canal e fazer com que tudo isso, que é uma catequese que nós estamos fazendo, né? Um pouco de ensinamento, a fim de que mais pessoas possam se espelhar na vida desse santo. Deus abençoe a todos e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.